Glória a Deus, boa noite, amigos, irmãos, em Cristo Jesus, Deus abençoe, amém. Le damos a glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, amém. Damos a bem-vinda ao Espírito Santo de Deus, damos a boas-vindas a vocês, em nome de Jesus, que está ali, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faço o convite para que você possa hoje abrir o seu coração em nome de Jesus e que você esteja atento, que você realmente esteja atento àquilo que Deus, que o Espírito Santo e que a palavra de Deus, sobretudo, tem para falar para a sua igreja, para o Brasil, para nós hoje, para você, para as nações, para a igreja de Jesus. Amém? Então, glória a Deus, em nome de Jesus. A Bíblia diz que onde estão 2 ou 3 reunidos, Jesus ele está presente. Então, confio e confiamos nessa palavra que é pura e verdadeira, em nome de Jesus, e que Jesus já está presente. Então, meus irmãos, vamos esperar um pouquinho mais. Vamos saber quem chega mais agora, em nome de Jesus. Hoje eu queria compartilhar um pouco sobre algumas coisas que o Espírito Santo de Deus tem trazido ao meu entendimento, como filho de Deus e como profeta mesmo, algumas perspectivas que Deus tem me permitido ver pela fé, e pelo Espírito Santo também o cenário que eu posso enxergar pelo momento, tomara que Deus venha trazer um respaldo e também tomara que Ele venha mudar as coisas. Amém, em nome de Jesus, se for da sua vontade. Amém, glória a Deus. Então, meus irmãos, hoje é um dia onde aqui o povo brasileiro se deparou com a notícia, uma notícia, vamos falar assim, aparentemente muito ruim, uma notícia má, uma notícia realmente péssima, uma notícia desagradável para a nação brasileira, uma notícia realmente que não agradou, nem agrada com certeza a igreja de Jesus, Hoje você falou de algumas notícias aí que não favorecem, vamos dizer assim, a nação, de certa forma. Mas, irmãos, vamos estar orando, igreja brasileira. Eu faço um convite, faço uma convocação santa, uma convocação em nome de Jesus, uma convocação profética para que, em nome de Jesus, você, aleluia, esteja orando, esteja clamando, sobretudo, clamando pela misericórdia, aleluia, pela misericórdia de Deus sobre o Brasil, aleluia, um clamor de pedido de misericórdia, de compaixão, que Deus venha se compadecer do Brasil, em nome de Jesus. Então, igreja, nós aparentemente, eu não sei como está o estado, cada estado brasileiro, eu não sei como estão os estados, eu não sei como está o mover, eu não sei como está a igreja, eu não sei como está o nível de força, de oração, de intimidade, de unção e poder de nós como igreja em cada estado brasileiro. Eu não sei mais, aleluia, pelo visto e pelos fatos que estão acontecendo, pelas coisas que estamos testemunhando, pelas coisas que estamos vendo com nossos olhos humanos, pelos fatos visíveis, além dos espirituais que nós não podemos ver nem enxergamos, humanamente falando. Mas nós como igreja, irmãos, em nome de Jesus, temos que nesse tempo pedir muito, muito de Deus, muito do Espírito Santo de Deus, aleluia, que Ele venha desatar, aleluia, os dons do Espírito Santo, os dons de poder, os dons proféticos. E um dos dons proféticos é a interpretação, aleluia, o discernimento, a visão espiritual, para que nós venhamos a entender, para que nós possamos realmente ver todo o cenário, todo o cenário, não somente o cenário geográfico,
não somente o cenário político da nação brasileira, que com certeza você e eu estamos de alguma forma seguindo e vendo todos os dias que alguma coisa está acontecendo, que algo novo acontece cada dia no cenário político brasileiro, mas no cenário espiritual, desde o âmbito espiritual, desde o ponto de vista espiritual, em nome de Jesus, nós temos que estar atentos, nós temos que estar realmente despertos, nós temos que estar realmente com os olhos bem abertos, em nome de Jesus. Como igreja, temos que estar bem acordados a tudo aquilo que está acontecendo, a tudo aquilo que Deus possa estar permitindo que aconteça no Brasil. Amém? Irmãos, eu falo como profeta mesmo, em nome de Jesus, falo como um homem de Deus, como um homem normal, um homem comum, falando assim humanamente, mas desde o ponto de vista espiritual, falo como um ministro de Deus, como um filho de Deus, como um homem que consegue, pela graça de Deus, enxergar um cenário, um prelúdio, espiritual e profético das nações, aqui falando agora em termos plurais, das nações. Irmãos, estamos num tempo onde, a nível mundial, Deus tem permitido e desatado ao mesmo tempo, uma sensação de juízo sobre a terra, uma sensação de juízo, de correção, de coisas ruins, de coisas difíceis que estão acontecendo nas nações, que estão acontecendo na terra, que estão sucedendo, que estão suscitando, que se estão manifestando de forma visíveis. Irmão, mas tudo isso tem um fim, tudo isso tem um porém, tudo isso tem, aleluia, uma resposta, tudo isso tem um porquê, amém? E falando biblicamente, tudo aquilo que está acontecendo se une também ao cumprimento das profecias, da palavra, daquilo que Jesus falou, daquilo que o Senhor e os profetas têm falado pelo Espírito Santo de Deus, das coisas que vão acontecer nos últimos dias e que estão começando a acontecer, que estão acontecendo, e em cada nação, em cada país, a nível mundial, está acontecendo coisas, irmãos. Uma coisa é que nós não sabemos, de forma clara, como estão acontecendo as coisas lá nos Estados Unidos, como estão acontecendo lá nas coisas na Inglaterra, na Itália, na Austrália, na Holanda, amém? Mas estão acontecendo coisas desagradáveis em muitos países, E uma das coisas uma palavra que respalda tudo aquilo, esse cenário espiritual, mundial, amém? Ou internacional, eu vou falar aqui no Salmos capítulo 2, o primeiro versículo, fala alguma coisa parecida, não vou dizer que é assim de fato, mas é parecido, que o Espírito Santo venha trazer palavras, que o Espírito Santo venha tomar o controle mesmo nessa noite, em nome de Jesus, amém? Já nós entendemos que onde está o Espírito de Deus, ali flui liberdade, a liberdade, e Deus envia salvação e vida eterna, amém? Então que Deus venha trazer a verdade revelada, não somente da sua palavra, mas dos tempos, das estações, daquilo que está acontecendo e que ainda vai acontecer diante dos nossos olhos aqui nessa terra, amém? Diz aqui a palavra de Deus no Salmos capítulo 2, por que se amotinam as nações? Por que se amotinam as nações? E os povos pensam coisas ruins, ou pensam coisas vãs. Levantam-se os reis da terra e os governantes conspiram juntamente contra o Senhor e contra seu ungido. Então, irmão, tudo aquilo que está acontecendo, todos aqueles que se estão levantando, porque não é somente aquilo que está acontecendo, não é somente os fatos que estão acontecendo, mas também são os personagens, as pessoas, os filhos do diabo que estão se levantando, os filhos de Belial que têm se levantado e que estão manifestos nas nações, que se estão manifestando nas nações, que estão ativos nas nações, que estão, irmãos, os filhos das trevas. E eles estão dentro, é lógico, estão dentro da política, dentro dos governos das nações. Por quê? Por que eu falo isso? Porque é somente através dos governos e dos governantes, é somente através da política que eles conspiram contra
contra Deus, contra Jesus. Eles conspiram contra, aleluia, o ungido do Senhor, que é Jesus, ou contra os ungidos, que somos nós, né, pelo Espírito Santo. Todos eles têm se levantado, irmãos. Todos eles estão se levantando. Estão se levantando os reis da terra, né? Aí falo de demônio, de espírito, de principados, de potestades, de governadores que imperam nas regiões celestiais, mas também que imperam, aleluia, que tem operação, que tem agido, que estão agindo dentro do meio político, dentro do meio governamental de cada nação. Não é somente na Venezuela, não é somente no Brasil, é em todas as nações. Os filhos das trevas estão levantando, como diz aqui o Salmos capítulo 2, levantam-se os reis da terra e os governantes conspiram juntamente contra o Senhor e contra seu ungido. Então os governantes, essas pessoas se conspiram, se levantam para conspirar contra o reino de Deus, contra a igreja, contra, aleluia, o Espírito Santo, contra a palavra de Deus, contra os ungidos do Senhor, né? Por isso que eles têm se amotinado. Satanás sabe que tem pouco tempo, Satanás sabe que estamos vivendo tempos escatológicos, Satanás sabe que estamos vivendo tempos proféticos, tempo do cumprimento das profecias, da palavra do Senhor, aleluia, e que nós ainda vamos ver muitas coisas mais antes que Jesus venha pela sua igreja, né? Muitas coisas vão acontecer, né? A tendência é piorar, a tendência é cada vez mais as trevas engrossarem nas nações, né? E cada vez ficarem mais densas, mais pesadas, a sensação de caos, a sensação de destruição, a sensação de violência, a sensação de corrupção, a sensação de sujeira nas nações, irmãos, e cada vez vai ser mais forte. Cada vez será mais forte, mas Deus, Ele tem um respaldo, e Ele trará respaldo para quem? Para a sua igreja, para os seus filhos. Porque eu tenho aprendido, irmãos, não somente hoje, mas faz tempo eu tenho aprendido que Deus vai trazer um respaldo, não é para toda a terra, não é para toda a humanidade, né? Seria o bacana, o legal, que o respaldo venha sobre toda a humanidade. Não, o respaldo de Deus somente vai vir sobre os filhos de Deus, sobre a igreja, sobre aqueles que clamam, sobre aqueles que, aleluia, que se identificam com o nome, aqueles que se chamam pelo nome de Jesus, como diz em Romanos 8,14, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, os filhos de Deus. Então Deus trará respaldo sobre os seus filhos, sobre a sua igreja, né? Sobre aqueles que estão aí colocados na brecha, que estão se levantando com o fim, entendidos pelo Espírito Santo, de fechar as brechas que têm se aberto através dos anos, através dos tempos, por causa do pecado, por causa da corrupção, por causa da religiosidade, por causa do anticristianismo, por causa da oposição que a religiosidade tem declarado contra o mover do Espírito Santo, contra, aleluia, a pessoa do Espírito Santo, porque a religiosidade não quer de jeito nenhum o mover e o agir sobrenatural de Deus dentro dos templos, dentro das congregações. O religioso não quer nem aceitará jamais, aleluia, o Espírito Santo governando, porque não lhe convém. Então esse Espírito, irmãos, tem saído de fora dos templos para os governos das nações, e esse Espírito se movimenta com muita força, tem se manifestado com muita força. Esse espírito de corrupção, esse espírito de sujeira, de falsidade, esse espírito de facção, esse espírito que repele e que conspira contra, aleluia, os ungidos de Deus, contra o reino de Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo, contra a igreja, contra a palavra de Deus. Eles conspiram, eles se amotinam, eles se levantam contra a igreja de Deus que está aqui na terra, contra a igreja que está aqui no Brasil. Ele se levanta e tem se levantado, como diz aqui os Salmos, capítulo 2, porque se amotinam as nações e os povos pensam coisas vãs. Aleluia, levantam-se os reis da terra e os governantes conspiram juntamente contra o Senhor. Tudo aquilo que está acontecendo, irmãos, né? Humanamente, a gente humanamente joga a culpa, joga a responsabilidade, né? Condena, critica, murmura aos governos
políticos, governa, critica e joga a culpa sobre os governantes, sobre os presidentes, sobre os reis da terra, sobre os governadores, sobre os prefeitos, sobre aqueles que têm autoridade nas nações de forma política. Mas espiritualmente falando, irmãos, existe um grande mover, um grande levantamento, como diz aqui na palavra, de espíritos e demônios, de principados e potestades, assim você acredite ou não, é um fato espiritual, é um fato real que está acontecendo, que hoje, que agora neste momento está acontecendo, irmão. Existe uma luta, existe uma guerra, existe uma batalha espiritual, existe uma grande luta, existe uma grande dimensão de batalha espiritual, de guerra espiritual. E você, irmão, você, minha irmã, você que é pastor, missionário, profeta, em nome de Jesus, eu oro e te convoco profeticamente para que o Espírito Santo venha te despertar, para que você seja atraído, aleluia, ao mover, aleluia, do Espírito Santo, ao novo que Deus tem, ao novo de Deus que Deus vai desatar, irmão, porque não é somente os demônios que estão se levantando. Nós, como igreja, temos que nos levantar e manifestar de forma ainda maior, de forma poderosa, sobrenatural, em nome de Jesus, porque nós, diante de Deus, somos atalaias das nações. Nós, diante de Deus, somos atalaias, aleluia, pelos nossos países. Nós somos colocados como atalaias, em nome de Jesus, para aclamar, para orar, para nos colocar na brecha, aleluia, para interceder, para guerrear contra os principados que Satanás e o inferno têm desatado, aleluia, de forma legal sobre as nações. Mas nós nos levantamos, aleluia, para quebrar toda a legalidade, para anular a legalidade infernal, diabólica, satânica contra os governos, contra as nações que têm se levantado e conspirado contra o governo do céu, contra o governo verdadeiro, contra o governo e o domínio do Espírito Santo nas nações. Irmãos, existe um grande, aleluia, um grande desafio, aleluia, por parte da igreja. Nós temos que, aleluia, nos unir e nos levantar, aleluia, como corpo de Cristo, aleluia, cheio, possuído, aleluia, em nome de Jesus, guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Então, meus irmãos, levantam-se os reis e os governantes conspiram juntamente, eles têm se unido, irmãos. As trevas também são unidas. E é isso que nós, aleluia, é como um desafio para nós, é como um tapa na cara para nós cristãos, para nós que somos evangélicos, para nós protestantes, para nós que nos chamamos de crentes, é como um tapa na cara, porque diz aqui que os governantes conspiram juntamente contra o Senhor. Eles se juntam, eles se unem, aleluia, para fazerem as suas porcarias, suas imundícias, suas nojeiras, sua sujeira, as suas coisas por trás do véu, aquelas coisas escondidas, aquelas coisas cheias de corrupção. Eles se juntam, as trevas se juntam, os filhos do diabo das trevas se juntam contra o ungido, para conspirar contra Jesus, contra a igreja, contra, aleluia, o governo de Deus. E eles dizem aqui no versículo 3, rompamos suas ligaduras e joguemos de nós suas cordas. Ou seja, eles querem destruir tudo aquilo que Deus tem feito. Eles querem destruir tudo aquilo que Deus está atando e trazendo e levantando nas nações. Eles se levantam para destruir todo aquilo que tem a ver com o conhecimento de Deus, com o governo de Deus, aleluia, nas nações. Então, meus irmãos, nós hoje, pelo Espírito Santo, como um chofar, hoje nós temos que nos levantar como uma tocha incendida pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, com a unção do Espírito Santo, com o poder e a autoridade de Deus, aleluia, delegada a nós pela palavra de Deus. Então, irmão, não é um tempo de estar brincando, irmão. O cenário espiritual, o cenário profético, aleluia, para o Brasil, para muitas nações, irmão, é um cenário cheio de trevas, que você não consegue enxergar pelo Espírito Santo, aleluia, é outra coisa. Que você está colocando a sua mirada, os seus olhares, né, a sua fé, a sua confiança em homens, em presidentes, em governantes, é outra coisa. Mas o cenário espiritual é totalmente diferente. O cenário espiritual está além daquilo que você está enxergando humanamente. O cenário espiritual e profético está além, irmão. Então nós, igreja brasileira, igreja daqui do Brasil, em nome de Cristo Jesus, você e eu, que estamos aqui nesta nação, em nome de Jesus, devemos, em nome de Jesus, urgentemente, que nos levantar, que nos posicionar, porque, amado,
como eu falei, a tendência espiritual é piorar. A tendência nessa luta, nessa guerra, nessa batalha, nesse embate espiritual, aleluia, é ficar cada vez mais tenso, ficar cada vez mais denso, ficar cada vez mais estreito, mais pesado, aleluia. Cada vez mais a sensação de trevas vai ser pior, mais violento. Então, irmão, nós como igreja, você e eu como filhos de Deus, você e eu como profeta, temos que levantar, temos que abrir, temos que ativar, temos que levar a voz profética no norte, no sul, no leste do Brasil, no centro do Brasil. Nós temos que levar de novo, aleluia, essa unção profética, a unção de Deus que vem para quebrar todo jugo que Satanás e os seus filhos e os seus seguidores tem querido desatar, tem querido colocar sobre o Brasil e sobre todas as nações, mas nós temos que, aleluia, nos unir, nós temos que nos juntar, nós temos que cada dia mais, aleluia, entender o nosso papel, nós temos que entender e discernir o nosso papel, temos que discernir qual é, aleluia, nossa posição, aleluia, de batalha nesta guerra, em nome de Cristo Jesus, irmãos. Eu não estou brincando de profeta e Deus não está brincando de Deus, o Espírito Santo não está brincando do Espírito Santo. Ele é Deus, Ele é o Senhor, o Espírito Santo, Ele é o Espírito de Deus, Ele é quem fala e a palavra é verdadeira, a palavra é pura, a palavra, aleluia, é forte. A palavra para este tempo é uma palavra que não vem para amaciar o ego de ninguém, é uma palavra que vem para trazer um alerta realmente profética para o Brasil, para as nações, irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu sei que eu quizás não sou conhecido pelas nações, mas Jesus é conhecido. Jesus, Ele quer ser conhecido, Ele quer que essa mensagem seja, aleluia, desatada, aleluia, por todo o canto do Brasil, que a igreja venha realmente entrar nessa dimensão que Deus já tem preparado. Diz que Deus já preparou, que Ele já tem preparado, como disse o salmista, que Ele já preparou uma mesa diante de nós, em presença dos nossos inimigos, aleluia, daqueles que têm se juntado e que têm se levantado para se amotinarem contra os ungidos, contra Jesus, contra o reino de Deus. Então, irmão, glória a Deus. Aleluia, irmãos. O negócio está ficando cada vez mais estreito e a gente está aí somente olhando para os homens, a gente está aí como que só esperando as coisas da terra. Irmãos, existe uma luta espiritual, né, minha irmã? Minha irmã Kelly Freitas, Deus te abençoe. Boa noite em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Então, meus irmãos, existe esse ajuntamento diabólico, existe esse ajuntamento das trevas contra o Senhor, contra tudo aquilo que Deus tem feito. Irmãos, você acha que tudo aquilo que está acontecendo aqui no seu país, aqui no Brasil, é à toa, é por casualidade? Vocês acham que tudo aquilo que está acontecendo é somente porque é culpa de Bolsonaro, é culpa do governo, Irmão, por trás de tudo isso existem trevas, existem demônios, existem uma grande quantidade de espíritos imundos operando neles, operando nos filhos de Belial, nos filhos das trevas de Satanás. Então nós não podemos ser tão finitos e tão desentendidos e pensar que a culpa é do homem. Biblicamente falando, irmão, deixa eu te lembrar mais uma vez a nossa luta, a nossa guerra que existe, que hoje está aqui no Brasil. A tua luta, a tua guerra, a tua batalha, aleluia, não é contra nenhum homem. Que o homem está sendo instrumento do diabo é outra coisa. Que o homem está sendo possuído por espíritos imundos para conspirar contra Deus, para conspirar contra a palavra de Deus, para conspirar contra o reino de Deus, para conspirar contra a igreja, aleluia, aqui no Brasil, para conspirar contra, aleluia, o Espírito Santo e contra, aleluia, a ordem celestial que Deus tem, aleluia, para esse tempo. Essa é outra coisa. Mas a sua luta e a minha luta, em nome de Jesus, é totalmente 100% espiritual. 100% espiritual. A nossa luta não é contra sangue nem carne nenhuma. A nossa luta é contra demônios, contra principados, contra potestades, contra governadores, contra espíritos que operam nas trevas e que infelizmente, aleluia, infelizmente
tem se aberto grandes portais, aleluia, para que eles venham operar livremente com legalidade no Brasil, no governo brasileiro. Irmão, se não existisse legalidade, não estaria acontecendo nada daquilo que está acontecendo no Brasil. Se não existisse uma legalidade espiritual, aleluia, a demônios, não estaria acontecendo nada do que está acontecendo no governo brasileiro, na política brasileira. Irmãos, não estaria acontecendo nada disso se não existisse legalidade, se não existisse portas abertas. E grandes portais infernais têm se aberto às trevas aqui nesta nação. E Deus está alertando, Deus tem falado, Deus já vinha falado, aleluia, anos atrás, já Deus vinha falando tempo atrás, já Deus tinha usado a muitos profetas, não somente a mim. Deus já tem falado, Deus tem alertado. Então, irmão, quando aconteça, e Deus guarde, e Deus livre e tenha misericórdia do Brasil, porque a palavra que eu tenho, aleluia, diante de Deus é misericórdia, né? Que nos levantemos, aleluia, com clamor a Deus por misericórdia, que nos levantemos com clamor a Deus por misericórdia sobre o Brasil, sobre toda a nação brasileira, irmãos, em nome de Jesus Cristo, e que somente o clamor pela misericórdia e o arrependimento virá, aleluia, a ser a chave para fecharmos, aleluia, todas as portas, todos os portais a Satanás, todos os portais e as legalidades serão quebradas e destruídas no Brasil, no governo, na política, se o povo que se chama pelo nome do Senhor se levanta e se humilha em primeiro lugar. Deus não está mandando ao mundano, Deus não está mandando a todos os brasileiros, Deus está mandando se humilhar o meu povo, se humilhar a minha igreja, traduzindo para você de forma mais direitinha, mais clara, aleluia, mais nítida, se humilhar o meu povo sobre o qual o meu nome é invocado, orare e clamare, orare e clamare, orare e clamare, irmão, e esse clamor o Espírito Santo me disse, aleluia, esse clamor é por misericórdia. Irmãos, clamamos por misericórdia, clame por misericórdia, invoque a Deus por misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Não olhe somente para o seu próprio bucho, não olhe somente para você, não olhe somente para a sua família, não olhe somente para a sua igreja, irmãos. Se as portas continuam abertas para as trevas e para a legalidade, a demônios operarem ainda no Brasil, irmãos, tempos virão, tempos muito escuros, tempos densos, perigosos, tempos violentos, tempos que eu não quero nem mencionar como profeta, tempos que você lamentaria, mas, irmãos, parece algo incrível, mas nós, o povo que se chama pelo nome de Jesus, pelo nome de Deus, nós temos a chave. A chave é clamar, é, aleluia, se humilhar, irmãos, aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo está aqui, irmão. O Espírito Santo é tão perfeito que nestes dias, aleluia, ele me trouxe um entendimento que somente através da humilhação, a humilhação fala de uma extrema humildade manifesta no homem por causa de alguma coisa, aleluia, feita, cometida, aleluia, em nome de Jesus. Então, a humilhação, a humildade, uma extrema manifestação de humildade e de humilhação do povo de Deus, primeiramente, aleluia, se humilhar o povo de Deus, Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor, aleluia, da terra, o Criador do céu e da terra, aleluia, aquele que me comprou, que comprou a igreja com o sangue de Jesus, ele disse a palavra que ele vai ouvir, e ouvir significa que ele vai atender, ele vai prestar atenção, aleluia, aleluia, ele vai ouvir. Ele vai voltar o seu rosto, aleluia, para o clamor, para a oração do seu povo, da sua igreja, daqueles que se chamam pelo nome, daqueles que são seus filhos guiados pelo Espírito Santo. Disse a palavra que ele ouvirá, ele não vai ignorar, ele não vai ser indiferente, não. Ele disse a palavra que ele vai ouvir desde lá, desde os céus. Disse que ele ouvirá, aleluia, e ele descerá, aleluia, aleluia. Depois que Deus ouça o nosso clamor, depois que nós nos levantemos com um coração constrito e humilhado diante do Senhor, como disse o apóstolo Pedro, né, aleluia, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Irmãos, faz séculos, faz anos, aleluia, que eu estou ouvindo tempos de refrigério, tempos de avivamento, aleluia, profetizados sobre o Brasil, sobre esta nação, e ainda, irmãos amados, aleluia, o tempo está empeorando, parece que esses tempos estão alongando, estão sendo adiados para outra geração, para outro tempo, mas, irmãos, aleluia, se o
povo que se chama pelo nome do Senhor não se arrepende, não se humilha, não fecha as brechas, em nome de Jesus, as trevas cada vez mais se fortalecem no Brasil. As trevas ganham legalidade, aleluia, e vai atacar pelas áreas por onde o Brasil vai ser mais fragilizado, através do governo, através da política, através de toda aquela corrupção, de todas aquelas mãos sujas e contaminadas que estão no governo, mas que Deus tenha misericórdia de nós, aleluia, que Deus tenha misericórdia do Brasil, que Deus venha impedir, em nome de Jesus, pelo clamor, pelo arrependimento, pela humilhação do seu povo. Disse Deus que Ele ouvirá, que Ele virá, Ele descerá, aleluia, até nós. Ele virá para trazer cura, Ele virá para trazer, aleluia, um tempo onde nós viremos a ser sarados por Ele. Ele virá sarar a nossa terra, Ele virá sarar, aleluia, o Brasil, Ele virá sarar a sua igreja, Ele virá sarar a terra que Deus, aleluia, nos colocou debaixo dos nossos pés. Deus virá. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, meus irmãos, o ambiente, o cenário espiritual, o cenário mundial, o cenário profético mundial, o cenário espiritual a nível mundial nas nações é um cenário triste, é um cenário de caos, é um cenário de caos, é um cenário, irmão, de coisas que se estão tramando nas trevas. É um cenário triste, é um cenário de enfermidades, é um cenário de mais enfermidades, é um cenário de juízo, é um cenário de juízo. O cenário mundial, o cenário espiritual é um cenário de juízo, onde Deus, Ele que é Deus, Ele que é Rei justo, amém? Ele que é o justo juiz, Ele está, aleluia, fazendo justiça. Ele está trazendo tempo de juízo. E o juízo traz alinhamento. O juízo, aleluia, ele vem para trazer, aleluia, correção. O juízo vem para trazer, aleluia, em nome de Jesus, entendimento. O juízo vem para tirar a tolice. O juízo vem para, aleluia, abrir os olhos. Então o cenário espiritual a nível mundial, o cenário espiritual aqui no Brasil é um cenário triste, é um cenário de juízo, aonde Deus, aleluia, Ele faz e está fazendo, e Ele vai fazer do jeito dEle, como Ele quer, aleluia, e com quem e através de quem Ele quiser. Eu tenho visto pelas redes sociais que muitas pessoas, amigos, pessoas que são conhecidas, pessoas que eu não conheço, aleluia, pessoas que estão orando, estão pedindo, né, uma intervenção divina, glória a Deus, amém, é bom isso. Mas, irmãos, a intervenção divina que nós queremos é segundo aquilo que está na nossa cabeça. A intervenção divina que nós pedimos de Deus para o Brasil é aquilo que nós queremos no nosso coração. Mas, irmão, deixa eu falar aquilo como eu ia escrever. A intervenção de Deus, uma intervenção divina na nação brasileira, irmãos, pode ser totalmente contrário àquilo que você está pedindo, àquilo que você está imaginando. Porque Deus sempre lhe fará, aleluia, Ele fará muito mais, além daquilo que nós pensamos ou pedimos. Então, irmãos, Deus pode usar como sempre usou, como sempre Deus fez, porque Ele é Deus soberano, Ele faz como Ele quer, Ele faz, aleluia, porque Ele é Deus. Ele não faz as coisas para que você entenda, Ele faz as coisas porque Ele é Deus soberano. Lembra quando o povo de Israel, aleluia, nos tempos da deportação, antes da deportação do povo de Israel para a Babilônia, o povo de Deus, Israel, tinha se, aleluia, corrompido. O povo de Deus tinha se voltado contra Deus. O povo tinha se juntado e conspirado contra o Senhor. Os reis, aleluia, que eram pessoas ungidas para estarem ali como um exemplo moral e espiritual para a nação, para guiar o povo, aleluia, eles se corromperam e ofenderam a Deus com a idolatria. Começaram, aleluia, a contrair matrimônios com povos pagãos, começaram a construir altares, começaram a idolatrar demônios, ídolos pagãos, começaram a bagunçar a nação, começaram a ofender a Deus, começaram a realmente gerar ira no coração de Deus e fizeram que a ira de Deus se incendiasse contra Israel, aleluia, e já Deus tinha
enviado muitos profetas. Deus tinha enviado Jeremias, Deus tinha enviado Isaías, Deus tinha enviado Ezequiel, Deus tinha enviado Amós. Deus enviou um monte de profetas nesse tempo para falar tudo aquilo. E o povo não obedeceu. O povo preferiu, aleluia, acreditar nos seus próprios profetas, porque também eles tinham profetas, os seus próprios profetas, os seus próprios bruxos. Como nesse tempo, você vê muitos governos dando as costas para Deus e buscando direção de macumbaria, buscando direção de santeria, buscando direção de demônios, adorando ídolos, adorando criaturas, adorando ao próprio homem. E isso é condenável, tudo isso incendeia de ira o coração de Deus. Tudo isso vai gerar juízo na nação. E as pessoas, naquele tempo, quando eles se revoltaram e se voltaram contra Deus, aleluia, se tornaram idólatras, se tornaram realmente um povo pagão, pior que os povos pagãos da terra. E Deus teve que trazer juízo, Deus teve que fazer justiça, porque o juízo que Deus manifesta sobre a nação, sobre uma nação qualquer, aleluia, é justo. O juízo de Deus é justo. Aquilo que Deus faz, aleluia, seja juízo, seja correção, é justo. Porque nós merecemos. O povo merece. Assim a gente ache, assim nós pensemos que nós não merecemos, assim você ache e pense que o Brasil não merece, o Brasil merece. O Brasil merece. Irmãos, é muito triste tudo isso. O cenário espiritual está cada vez mais denso. É como que as trevas estão cada vez mais apertando, e ninguém se levanta, ninguém se coloca na brecha, ninguém começa a brilhar com a luz do Espírito Santo, ninguém se posiciona, porque estamos todos distraídos, estamos cada quem, aleluia, puxando para o nosso lado, cada quem está puxando para o seu lado, aleluia, mas Deus está esperando, aleluia, que os filhos, aleluia, se manifestem, os filhos se levantem, os filhos declarem a guerra contra, aleluia, contra aqueles que se têm levantado, aleluia, contra o conhecimento de Deus. Os filhos se levantem, porque os filhos têm entendimento, porque os filhos têm discernimento, porque os filhos, aleluia, estão cheios do Espírito Santo, porque os filhos têm entendimento deste tempo que estamos vivendo. Os filhos de Deus têm discernimento e entendem realmente esse tempo, porque não sou somente eu que está falando isso aqui, tem outras pessoas que estão com esse mesmo entendimento, com essa mesma revelação do Espírito Santo, com esse mesmo, aleluia, com essa mesma visão de Deus, aleluia, com essa mesma perspectiva, com essa mesma cosmovisão espiritual e profética daquilo que está acontecendo no mundo, daquilo que está acontecendo nas nações, daquilo que está acontecendo aqui no Brasil. Irmãos, eu volto e falo de novo em nome de Jesus. Irmãos, se não existissem brechas, se não existissem legalidade no Brasil, não estaria acontecendo tudo isso. Você está cumprindo o que a palavra diz através do profeta Isaías, né? O Brasil está chamando bom aquilo que é mal, está chamando mal aquilo que é bom. O Brasil está chamando bom aquilo que é mal, está chamando mal aquilo que é bom. O Brasil tem trocado os valores. Mas eu falo assim, a igreja está enfraquecida no Brasil. A igreja tem se enfraquecido no Brasil. E é muito forte isso que estou falando, com toda a responsabilidade diante de Deus. A igreja tem se enfraquecido, tem perdido forças, tem baixado a guarda, dedicou mais tempo dormindo e perdendo tempo, se distraindo, que se focar na batalha, que se focar no tempo que estamos vivendo. Irmãos, são tempos perigosos, são tempos que não é para relaxar, são tempos, irmãos, que não é para baixar a guarda, são tempos que não dá para fechar nossos olhos espirituais, são tempos onde nós precisamos mais do que nunca sermos, aleluia, possuídos e incendiados, e venhamos a explodir, aleluia, com o poder, com unção e com a autoridade do Espírito de Deus nas nações, para manifestar realmente o governo de Deus, irmãos. Só que a igreja somente ora para que Deus venha e faça uma intervenção divina. Eu não sei qual é o pensamento da igreja, o pensamento das pessoas que querem uma intervenção divina, mas eles não querem fazer nada, sabendo que Deus, desde o princípio, Deus, aleluia, Deus sempre usou um homem
Deus sempre usou uma pessoa, Deus sempre usou um profeta, Deus sempre usou, aleluia, um apóstolo, Deus sempre usou um instrumento. Deus sempre tomou alguém pela mão para fazer a sua obra aqui na terra. Porque se Deus não levantasse homens, se Deus não levantasse profetas nas nações, Ele mesmo faria o que tem que fazer. O Brasil tem que agradecer, irmãos, as nações têm que agradecer algo. A palavra de Deus declara que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Glória a Deus. Irmãos, deem graças e glória a Deus que Deus não intervém assim pessoalmente, irmãos. Porque se Deus vem intervir realmente, pessoalmente, irmãos, Ele vai destruir tudo. Ele vai destruir tudo, Ele vai acabar com tudo, irmão. Porque o mundo está perdido, o mundo está sujo, está contaminado. O mundo está estuprado pelo pecado, pelos filhos das trevas, pelos principados e potestades. Então Deus, Ele para purificar, Ele tem que fazer como o vaso do oleiro. Ou como faz o oleiro com o vaso. Quando o vaso não está dando certo, quando o vaso não está bem, quando o vaso está meio quebrado, quando o vaso tem brecha, o oleiro ele joga no chão, ele quebra de novo, ele amassa, ele quebra, ele torna mais do que cacos, ele faz de novo pôr desse vaso para de novo fazer de novo, para passar ele pelo fogo de novo, para remoldar ele de novo, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, Deus está esperando que nós, os filhos de Deus, é por isso que Deus sempre nos dá essa misericordiosa oportunidade, essa misericordiosa chance, aleluia. É por isso que Deus nos deu esse livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio foi Deus que nos deu. É a capacidade que Deus nos dá de escolher entre aquilo que é bom e entre aquilo que é certo. Mas se você quiser escolher aquilo que é errado, irmão, então você, aleluia, o povo, a nação vai sofrer as consequências. Porque a nação não depende de um presidente, a nação não depende de um governo, de uma política. A nação depende de um povo que se chama pelo nome do Senhor. Se você vai na palavra de Deus, ele não falou para um rei, para um presidente, ele fala, se o meu povo, Deus falando com propriedade, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, meu povo se humilhar, se meu povo orar, se meu povo clamar, se meu povo me obedecer, aleluia, eu vou ouvir, eu vou escutar, eu vou prestar atenção, eu vou me compadecer, eu vou ter misericórdia e eu vou descer na terra, aleluia, eu vou descer no Brasil, aleluia, eu vou sarar o Brasil, eu vou curar o Brasil, eu vou fazer justiça no Brasil, eu vou estabelecer o meu trono, aleluia, aleluia, e vou estabelecer e manifestar o meu governo, o meu reino no Brasil. Mas o meu povo, o Senhor está falando, irmão, mas o meu povo precisa, aleluia, se humilhar. O povo de Deus precisa se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus para que venha o tempo de refrigério, aleluia. E o tempo de refrigério, aleluia, vai vir sobre o Brasil, vai vir sobre as nações, quando, aleluia, o povo feche as brechas através da humilhação, através do clamor de misericórdia, em nome de Jesus. Bem-vinda, minha irmã Daniele Lima, glória a Deus, seja bem-vinda, abençoada em nome de Jesus. Então, meus irmãos, as nações se estão amotinando, existe um grande mover mundial de pessoas entre os homens importantes, que eu não conheço, que você também não conhece. Existe um mover oculto mundial, um mover oculto mundial de pessoas importantes que eu não conheço e você não conhece. Um mover de filhos das trevas, que vão preparar, que estão conspirando contra tudo aquilo que se chama Deus, contra tudo aquilo que se chama Jesus, contra a igreja, contra o mover do Espírito Santo, contra o mover do Espírito Santo. Eles querem destruir, romper as ligaduras
que Deus tem feito e que quer fazer nas nações. Deus quer ligar o Brasil a Ele. Aleluia. Deus quer ligar o Brasil a Ele. Deus quer ligar o Brasil a Ele. Deus quer atrair com cordas de amor o Brasil a Ele. Deus mesmo. Mas o Brasil não quer. O Brasil não quer. O Brasil tem tirado os olhos de Deus. O Brasil tem tirado os olhos do Espírito Santo. O Brasil tem tirado os olhos de Jesus. O Brasil tirou, aleluia, os olhos da cruz. E a igreja tem se corrompido. A igreja tem se, aleluia, adulterado. Tem perdido a sua essência, a sua pureza. Tem perdido a sua santidade. Tem perdido a santidade de Deus. E por isso que já ninguém busca se santificar, senão que vive um evangelho qualquer. E prega um evangelho qualquer. Muitas pessoas que são reprovadas de pensamentos. Muitas pessoas que são reprovadas de mentes. Que são mentalidades reprovadas. Irmãos, o assunto espiritual é sério. O assunto espiritual é sério. O assunto profético nestes últimos dias é sério. E hoje eu me vi movido para falar estas palavras pelo Espírito Santo de Deus, porque realmente, irmãos, nós precisamos ouvir. Até quando a gente vai ficar calado? Até quando a voz profética vai ficar em silêncio? Até quando a voz profética somente vai estar brincando de profetas e de milagres, de coisas, quando nós somos a voz de Deus aqui na terra? A voz que denuncia aquilo que está errado. É a voz profética. Somos nós que somos autorizados legalmente por Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Somos nós que levamos, aleluia, o fundamento da palavra, aleluia, do Senhor às nações. Mas a igreja, juntamente com as nações, tem perdido respeito, tem perdido honra e não amam mais, não querem saber nada de voz profética, porque a voz profética vem para corromper, vem para destruir aquilo que Satanás tem edificado. A voz profética vem para aniquilar todo jugo desigual, todo jugo do inferno. A voz profética vem, aleluia, para confrontar as trevas dentro da igreja e dentro das nações. A voz profética vem para trazer e anunciar um juízo vindouro sobre as nações, se as nações não se arrependem. Então, se o Brasil não se arrepende, aleluia, pela voz profética, então, irmãos, quanta rebeldia existe no coração do Brasil. Então, aleluia, o que vem pela frente, se não existe arrependimento, é juízo. É juízo, é justiça de Deus, é correção. Então perguntem para o povo de Israel. Eles são expertos em pecar contra Deus, em se voltar em contra de Deus, em tornar-se idólatras depois de ter conhecido um Deus todo-poderoso, depois de terem vivido experiências sobrenaturais com o Espírito Santo de Deus, depois de terem visto maravilhas, sinais e milagres, aleluia, diante dos seus olhos. Eles muitas vezes se voltaram contra Deus e Deus muitas vezes teve que fazer justiça e juízo, aleluia, em meio de um povo rebelde. Mas eu não fico preocupado com isso, eu não me escandalizo com isso como profeta, não, porque Deus me disse que, aleluia, tudo aquilo que, aleluia, Ele me envia para falar, eu, César Augusto Machado, eu vou falar, aleluia. Ele me disse também que as pessoas vão colocar a fronte dura, a igreja vai ficar endurecida, mas não te preocupes, César, porque eu vou endurecer mais a tua fronte, mais do que eles, porque eles são um povo rebelde. Então Deus estava falando além, eu não entendia naquele tempo, mas Deus está falando destes tempos, onde existe uma grande rebeldia, uma grande dureza de coração no coração da igreja, aleluia, aqui no Brasil. Glória a Deus. Eu quero ler, irmãos, que a solução, parte da solução, ou a principal arma para a solução das nações, de mudar o cenário, pelo menos aqui no Brasil, focando-me somente aqui no Brasil, na nação brasileira. Aqui no livro do profeta Zacarias diz assim: no 8º mês do ano segundo de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo:
O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Já começou a falar da ira de Deus. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: convertei-vos agora de vossos maus caminhos e de vossas más obras, e não me atenderam, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles hoje? E os profetas, viverão eles para sempre? Mas minhas palavras, aleluia, e meus preceitos que mandei, aleluia, aos meus servos, os profetas, não alcançaram vossos pais. Foi por isso que eles, aleluia, se voltaram e disseram: como o Senhor dos exércitos pensou nos tratar segundo nossos caminhos e segundo nossas obras, assim fez conosco. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus não tem contradição alguma. A palavra de Deus é perfeita. Sempre existiu um povo rebelde. Ou, melhor dito, sempre existiram essas pessoas dentro do povo de Deus que eram rebeldes e contaminaram outros e criaram uma geração de rebeldes, que criaram e se amotinaram para criar rebelião no povo de Deus, que incendiaram, aleluia, a ira de Deus contra o povo de Deus. E Deus sempre falava, e Deus continua falando hoje para o Brasil, para a igreja que está aqui no Brasil, para os filhos de Deus que estão aqui no Brasil, para aqueles que são chamados e convocados pelo Espírito Santo de Deus aqui no Brasil, em nome de Jesus. Eu, como profeta, aleluia, aqui neste momento, sobre a tua vida, sobre esta nação, em nome de Jesus, tornai-vos para mim, diz o Senhor. Voltem-se para mim, diz o Senhor dos exércitos, aleluia, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor. Irmão, estamos em guerra, estamos em batalha, estamos em uma luta, estamos num embate espiritual, estamos, aleluia, estamos em um tempo onde você e eu temos que nos juntar ao exército de Deus, porque Deus é o Senhor dos exércitos. Então Deus dá a entender que Ele é o Deus, aleluia, desta guerra, Ele que está na frente de nós, aleluia, como poderoso gigante. Aleluia, mas Deus precisa que nós venhamos nos arrepender e tornar a Ele, nos voltar para Ele de todo o coração. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Então, irmãos, as pessoas, o povo, o Brasil está querendo e pedindo uma intervenção divina. E aqui está a solução, aqui está a palavra. Deus vai se tornar para nós quando nós nos tornemos para Ele. A intervenção divina vai vir para o Brasil, vai acontecer sobre o Brasil, sempre e quando nós nos tornemos a Deus, nos voltemos para o Senhor, nos convertamos dos nossos maus caminhos, nos arrependamos e clamemos diante de Deus humilhados por misericórdia. Então aí, eu me tornarei para vós outros, disse o Senhor. Disse o Senhor. Vocês acham que Deus está mentindo? Vocês creem que Deus está falando mentira? Não, meu irmão, Deus é Deus de verdade. Deus não está brincando a ser Deus. Deus não está brincando a falar a sua palavra. Tudo aquilo que sai da boca de Deus é uma lei. É um decreto eterno e espiritual. É absoluto. Se Ele disse, se Ele nos manda, porque a palavra aqui é imperativa, tornai-vos para mim. O Brasil, torna-te para mim, diz o Senhor. Igreja brasileira, torna-te para Deus. Volta-te para o Senhor. Você quer uma intervenção divina? Volta-te para Deus. Volta para Jesus. Deixa o meu Espírito Santo governar a tua vida. Deixa o meu Espírito Santo fluir dentro de ti. E ali Deus manifestará uma intervenção divina
poderosa, sobrenatural como nunca antes. Disse o Senhor dos Exércitos: não sejam como vossos pais, que clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Os profetas que Deus enviava, os profetas que Deus enviou para Israel, eles falavam essa palavra, profetizavam: convertei-vos agora. Convertei-vos agora de vossos maus caminhos e de vossas más obras. Brasil, Deus está falando contigo. Igreja brasileira, Deus está falando contigo. Deus quer te fortalecer. Deus quer tirar a tua fraqueza. Deus quer te sarar e te curar em nome de Jesus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: convertam-se de vossos maus caminhos e de vossas más obras. E não me atenderam. E nem me escutaram, diz o Senhor. Aquele povo, irmão, era um povo bem rebelde. Mas não tem muita diferença de nós hoje. Porque a maldade hoje em dia tem se multiplicado e está pior cada vez mais. A rebeldia está multiplicada. Né? A desobediência está multiplicada. A indiferença àquilo que Deus está falando está multiplicado. Mas Deus tem esperança nos seus filhos. Deus confia nos seus filhos. Deus tem botado fé nos seus filhos, naqueles que são escolhidos por Ele. Em nome de Jesus. Olha o que disse o profeta Zacarias: vossos pais, onde estão eles? Os profetas viverão eles para sempre. Irmãos, nós como voz profética, nós que operamos, aleluia, no ofício profético, nós não vamos viver para sempre. A gente não vai viver para sempre. A gente em qualquer momento pode morrer. Em qualquer momento a gente pode ser assassinado. Em qualquer momento pode acontecer qualquer coisa. Mas, glória a Deus, mas as palavras de Deus, os mandamentos de Deus, a lei de Deus, aleluia, permanecerão. Tudo aquilo que os profetas têm falado, tudo aquilo que os profetas têm mandado em nome de Jesus, por ordem de Deus, tudo aquilo que os profetas têm profetizado em nome de Jesus sobre as nações, sobre o Brasil, sobre a igreja brasileira, são palavras de Deus e vão se cumprir. Temos que respeitar. Temos que crer, como diz a palavra de Deus. Crê nos profetas e sereis prosperados. Mas nós, a gente, os profetas, nós não vamos viver para sempre. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Os mandamentos de Deus permanecem para sempre. A profecia, aquilo que foi liberado, a palavra profética, os decretos de Deus, são para sempre e vão se cumprir. Vão se tornar e se fazer realidade, aleluia, numa vida, na pessoa, na igreja, na nação brasileira, nas nações. Vão se cumprir a palavra de Deus, aleluia, profética e liberada através de um profeta, será respaldada por Deus do profeta, pelo Deus do profeta. Mesmo que eu morra hoje, a palavra vai se cumprir no Brasil. Aleluia. Mas minhas palavras e meus preceitos que mandei aos meus servos, os profetas, não alcançaram vossos pais. Uma pergunta: não alcançaram vossos pais? Disseram. Como o Senhor dos Exércitos pensou nos tratar segundo nossos caminhos, segundo nossas obras, assim fez conosco. Aquele povo antigo que Zacarias está falando dos pais daquele tempo, da geração antiga, dos antecessores daquela geração rebelde. Eles entenderam o que tinham feito. Eles estavam cientes do seu pecado. Eles estavam cientes daquilo que eles tinham feito de ofensa e de agravio contra Deus. E mesmo assim eles reconheceram que aquele juízo, que aquilo que Deus tinha pensado fazer contra eles era justo. Porque as suas obras eram más. Eles reconheceram e entenderam que as suas obras eram más. Então era justo que Deus fizera, era justo que Deus faça com eles do jeito que Deus tinha profetizado através dos profetas. Então, irmãos, eu falo assim: é justo que Deus faça justiça. É justo que Deus faça justiça quando existem brechas a demônios, quando existem filhos, aleluia, que têm se desviado do caminho, quando existem pastores que têm perdido a sua essência, quando existem profetas que têm se comprado, que têm se vendido, que têm adulterado a mensagem, que têm perdido a sua essência. Claro que vem juízo, claro que vem justiça de Deus. E é justo diante de Deus que Deus faça justiça com aqueles a quem Deus lhe enviou a palavra.
E se Deus está falando contigo, aleluia, e você não obedece, irmão, em nome de Jesus, que Deus tenha misericórdia. Somente clamo e peço a Deus isso. Mas eu te convoco profeticamente, irmãos, para que você se ajunte, aleluia, ao exército de Deus, que Deus está levantando, que Deus está despertando, aleluia, com a unção e com o Espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus na sua vida. Irmãos, vem um grande mover do Espírito Santo. Vem um grande mover em meio, presta muita atenção, escute. Vem um grande mover do Espírito Santo de Deus. Em meio a todo aquele cenário, em meio a todo este cenário, que se a gente pudesse enxergar, pudesse ver todo o ambiente espiritual, todo o cenário espiritual do mundo, das nações, do país, você ficaria louco, você ficaria doido, você não aguentaria, não suportaria tamanha visão. Porque o cenário espiritual, aleluia, está tão pesado, está tão denso, que está quase que pode ser tocado. As trevas estão tão grossas, tão densas, que parece que está assim, que pode ser tocado. Mas a solução hoje, irmãos, em nome de Jesus, é nos juntar no Espírito, no mesmo Espírito, porque vem um grande mover, em meio à grande luta, em meio ao grande caos, em meio a esse grande caos espiritual, irmãos, em meio a esse grande vácuo que existe agora, espiritualmente falando, em meio a toda aquela confusão que existe dentro da igreja hoje, em meio a tanta fraqueza e portas abertas que existe hoje, Deus vai soprar um novo tempo. Deus, pelo Espírito Santo, pelo seu Ruá, Ele fará soprar um novo tempo. Ele assoprará sobre a sua igreja. Ele trará uma grande onda do vento do Espírito sobre a igreja. Sobre aqueles que invocam, sobre aqueles que clamam, sobre aqueles que estão esperando, aleluia, esse mover. Porque, irmão, existem pessoas, e existimos pessoas no Brasil e no mundo que estamos esperando algo de Deus que vai acontecer e que temos convicção que realmente vai acontecer. Vai acontecer, em nome de Jesus. E tem uma palavra aqui de parte de Jesus, que o próprio Jesus nos deu, aqui no livro de Atos. Eu quero ler para nós hoje, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero passar a mensagem completa hoje. E dou glória a Deus, porque o Espírito Santo, Ele está fluindo, está falando, está ministrando, em nome de Jesus. Que Deus venha tomar o controle, em nome de Jesus. Irmãos, irmãs, compartilhem essa mensagem, passem para os seus grupos de intercessão da sua igreja, os seus irmãos, para aqueles grupos que o Espírito colocar no teu coração, compartilhe em nome de Jesus, porque a igreja, especificamente a igreja brasileira, precisa ouvir isso, precisa escutar, em nome de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 4. Versículo 4 diz assim: E estando reunido com eles, Jesus, e estando reunido com eles, mandou-lhes que não saíssem de Jerusalém. Jesus está dando uma ordem aqui aos seus discípulos, aos seus seguidores, né? Jesus mandou uma ordem, mandou-lhes que não saíssem de Jerusalém, mas que aguardassem, que esperassem a promessa do Pai. Tem coisas importantes aí. Deus está dando uma ordem espiritual. A quem? A qualquer pessoa? Não. Jesus está mandando hoje aos seus discípulos, aos seus seguidores, está dando uma ordem imperativamente. Se você quiser obedecer, se você vai obedecer, depende de você, em nome de Jesus. Se você quiser a bênção, você escolhe obedecer. Se você escolher o juízo, então seja rebelde, não desobedeça e não acredite na palavra do Senhor. Amém? Mas é uma ordem de Deus. E a ordem é: Jesus nos mandou que não saíssem de Jerusalém. Eu não sei qual é a tua Jerusalém. Eu não sei qual é a tua Jerusalém. Não sei se Jerusalém para ti é um tempo. É um tempo. Eu não sei se a Jerusalém para ti é um lugar.
Mas Deus fala assim: não saia de Jerusalém, mas aguarda, espera aí. Nós sabemos humanamente que não é fácil esperar quando a gente quer alguma coisa. E mais nesses últimos tempos, onde as pessoas querem tudo na hora, Deus nos manda aguardar. Igreja, espera aí. A promessa do Pai. Eu não sei qual é a promessa, mas eu creio que a promessa que hoje eu entendo pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito da profecia, irmão, que vem um tempo de Deus, um grande, mega mover do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. De uma forma como nunca antes aconteceu, necessariamente vai acontecer. Esse grande mover, esse grande soprar, esse grande barulho do Espírito Santo de Deus sobre a igreja, sobre aqueles que estão aqui obedecendo, sobre aqueles que vão esperar isso que vai acontecer. A promessa do Pai, a qual disse: Ele ouviste de mim. Porque João, na verdade, escuta aqui, porque João, na verdade, versículo 5, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Ou seja, é para daqui a poucos dias. Não é para daqui a 5, 10 anos, não é para daqui a 2 anos. Irmãos, é para já. É para daqui a pouco. Só basta esperar e esperar, saber aguardar e obedecer aquilo que Deus está falando, né? João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo. O que vem de Deus, o que vem nesse novo tempo, nessa nova estação, é do Espírito Santo. Não é de homem nenhum, não é de religioso nenhum. Vem do Espírito Santo, não é de homem nenhum. Vem do Espírito Santo. Vem de Deus, é sobrenatural. Não muito depois destes dias. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, dizendo, está na mesma conversa, né? Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, dizendo: Senhor, nesse tempo restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Ou seja, eles estavam perguntando para Jesus que se é nesse tempo que ele estava mandando a esperar e aguardar a promessa, aquilo que veio do Espírito Santo, eles começaram a perguntar, indagar para Jesus: será nesse tempo que o Senhor vai restaurar? É nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles estavam pensando nas coisas humanas, materiais daqui da terra. Eles estavam pensando no Israel terrenal e geográfico. Eles não estavam visando ao Israel espiritual, ao reino de Deus espiritual. E disse-lhe Jesus falando ainda: não vos compete ainda conhecer os tempos ou as épocas em que o Pai reservou pela sua própria autoridade. Glória a Deus. Aleluia. Não vos compete ainda, eu posso dizer assim, de mim mesmo, não vos compete conhecer ainda os tempos ou as épocas em que o Pai reservou pela sua própria autoridade. Por que Jesus falou isso? Porque ainda eles não tinham o Espírito Santo para entender isso. Não tinham noção, estavam totalmente finitos, muito mais do que finitos no entendimento, que ainda o tempo para eles ainda não havia chegado, né? Mas, o versículo 8, recebereis poder. Poder fala de autoridade, de legalidade, mas recebereis poder quando descer, quando venha de cima sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, recebereis poder quando desça aquilo que vem do Espírito Santo para esse tempo. Aleluia, para essa nova estação, para essa nova temporada, em nome de Jesus. Aleluia, né? Recebereis legalidade, tereis o entendimento legal, tereis o discernimento, tereis, aleluia, agora a visão aberta, tereis o entendimento aguçado, aleluia, tereis, aleluia, os olhos abertos espirituais, aleluia, quando venha, quando desça, quando seja revestido, quando sejam possuídos pelo Espírito Santo de Deus. Porque somente através do Espírito Santo é que nós poderemos e podemos entender as épocas e as estações de Deus sobre a igreja e sobre as nações. Somente através do Espírito Santo é que nós podemos entender, podemos visualizar os cenários espirituais
para a terra, para a criação, para o Brasil, para a Venezuela, para o continente americano. É somente através do Espírito Santo de Deus, aleluia. Mas Deus está prometendo que esse tempo virá, aleluia, em nome de Jesus. Deus virá com um maior entendimento, com um novo entendimento, com uma visão mais aguçada, aleluia, com um poder maior quando venha de Deus o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele que vai entregar tudo isso. O Espírito Santo, ele que vai liberar tudo isso. É o Espírito Santo que vai desatar os dons, aleluia, que estão sendo necessários e importantes que se despertem e que ressuscitem dentro da igreja brasileira, em nome de Jesus. Então recebereis poder quando desça sobre vós o Espírito Santo. Porque ele vai lhes dar entendimento e discernimento das épocas, das estações de Deus, aleluia. Vai entender, aleluia, a vontade de Deus, porque o Espírito Santo é quem nos revela e nos dá entendimento de qual é a vontade de Deus para a igreja, para nossas vidas, em nome de Jesus, né? E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até as regiões mais distantes na terra. Então, minhas testemunhas falam de que seremos, aleluia, propagadores daquilo que Deus vai revelar. Seremos, aleluia, pregadores daquilo que Deus vai trazer, aleluia. Seremos propagadores, aleluia, da visão, da revelação daquilo que Deus está trazendo e vai trazer pelo Espírito Santo de Deus daqui a poucos dias para a tua vida e para a minha vida também, em nome de Jesus, porque eu estou esperando, irmãos, eu estou acreditando nisso que Deus tem falado nesses dias, que vem um tempo, um grande mover do Espírito Santo sobre a igreja, mas nós precisamos esperar e aguardar em obediência aquilo que vem do Espírito Santo, porque Ele vai te dar, aleluia, olhos abertos, Ele vai te dar discernimento, Ele vai te dar visões, aleluia, Ele vai te dar um aguçado discernimento espiritual, aleluia, interpretação de sonhos, de visões, aleluia, porque são necessários para edificar a igreja nestes últimos tempos, em nome de Jesus Cristo e pelo sangue do Cordeiro. Então é necessário que desça o Espírito Santo para te entregar toda essa autoridade, todo esse poder, essa legalidade de reino, essa unção de governo, porque é uma unção de governo, em nome de Jesus. E ali Deus vai começar a trabalhar em muitas pessoas, em muitos cristãos, aleluia, a trabalhar o caráter, a maturidade, o crescimento no seu chamado, no seu ministério, em nome de Jesus. E ali nós vamos começar a ser propagadores, testemunhas na nossa Jerusalém. Foi por isso que Jesus mandou: fiquem, aguardem, esperem ainda aqui em Jerusalém, porque daqui a poucos dias eu vou derramar algo, eu vou fazer alguma coisa, eu vou enviar o meu Espírito Santo. Esperem aqui em Jerusalém, porque em Jerusalém será necessário testificar, testemunhar, falar, propagar, falar das grandezas do Senhor, daquilo que Deus vai fazer, daquilo que o Espírito Santo de Deus vai fazer, daquilo que Jesus vai fazer e quer fazer em muitas pessoas. Então, irmãos, esperem na tua Jerusalém, porque você vai começar a partir da tua Jerusalém a ser um propagador, aleluia, dos tempos que Deus vai te revelar, vai te mostrar em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, primeiramente, né? Em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até as regiões mais distantes da terra. Glória a Deus. Amém, irmãos? Você recebe para você essa palavra? Receba da parte de Deus. Receba da parte do Espírito Santo. Receba em nome de Jesus Cristo. Porque é para você. É para os filhos. Glória a Deus. Quantos dão glória a Deus? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, Daniel. Glória a Deus, Kelly. Deus é bom. Capítulo 2, agora, de Atos. Aí vem a promessa se cumprindo. Aleluia. Glória a Deus. Agora vem a promessa do Senhor. Aquilo que Deus fala se cumpre. Aquilo que Deus promete, Ele é fiel para fazer cumprir sua palavra. Ele não é homem para mentir. Se Deus falou, Ele vai fazer. Se Deus disse, é assim mesmo. Falando Deus, aleluia, ninguém impedirá. Agindo Deus, ninguém impedirá. E Deus disse, e assim foi feito. Amém? Em nome de Jesus. Quando chegou, Atos capítulo 2, quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Aleluia. Aleluia. Que soprava
e encheu toda a casa onde estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo que repartindo-se pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia! Glória a Deus! Bendita, santa seja a palavra de Deus. Glória a Deus! Bendito seja o Espírito Santo, porque é Ele quem revela essa palavra. Aleluia! Irmãos, aqui está o cumprimento. A palavra que confirma que o tempo virá, que esse grande derramar virá. Virá mesmo, em nome de Jesus. Deus está criando fundamentos. Deus está criando e fortalecendo nossos fundamentos, nossas bases, nossas raízes em Cristo Jesus, no Espírito Santo, na palavra de Deus. É necessário tudo isso para Deus nos levar à próxima dimensão. A próxima dimensão. Deus tem uma nova dimensão. Esse tempo é uma nova dimensão do Espírito Santo. É uma dimensão 100% do Espírito Santo. É uma dimensão do Espírito para aqueles que vivem no Espírito. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, esse novo tempo, a revelação que Deus tem me dado pela sua palavra e pelo Espírito Santo de Deus, na minha intimidade, é que esse tempo virá e o Espírito Santo virá para destruir barreiras, para destruir muralhas, para destruir muros, paredes. Esse mover não será um mover em meio de paredes, será um mover ao ar livre. Será um mover, aleluia, em nome de Jesus, em meio ao clamor, em meio à adoração, em meio à intercessão, em meio à oração. Deus virá, em meio a um ajuntamento daqueles que estão esperando. Irmão, quando se derramou o Espírito Santo, eles já tinham 10 dias. 10 dias orando, clamando, adorando, louvando, invocando o nome do Senhor, esperando o cumprimento da palavra. E de repente, no meio do culto, no meio da adoração, no meio da intercessão, no meio do clamor, o sopro do Espírito, o barulho, o som do Espírito Santo se derramou, se desatou e Deus mudou as línguas. Deus trouxe uma nova linguagem celestial. Deus trouxe realmente uma nova linguagem, uma nova forma de falar. Aleluia. Deus trouxe uma nova mentalidade. Deus trouxe um mover sobrenatural. Deus trouxe a sua glória. Deus trouxe um entendimento diferente. Aleluia. Deus trouxe vocação. Deus trouxe um destino. Aleluia. Deus trouxe direção. Deus trouxe a pessoa mais poderosa e mais grande e mais importante no meio da igreja, que não eram os apóstolos, não era Paulo, não era Pedro, não era Tiago, não era ninguém daqueles que estavam ali. A pessoa mais grande, aleluia, é o Consolador que viria no lugar de Jesus, que é o Espírito Santo, e Ele que veio para entregar dons, Ele que veio a trazer, aleluia, unção, Ele que veio a revestir, Ele que veio a possuir, Ele que veio para entregar aquilo que você estava esperando da parte de Jesus. É Ele, o Espírito Santo, que vai trazer um novo tempo, aleluia, mas em meio ao clamor, em meio, aleluia, aqueles que estão com o coração manso e humilde, em meio à humildade e simplicidade. Deus precisa fazer isso e Ele vai fazer isso. Pode esperar em nome de Jesus. Pode esperar, porque isso vai vir. Vai vir para a tua vida, vai vir para a igreja. E eu vou repetir de novo aquilo que falei no princípio. Deus vai trazer um respaldo sobre seus filhos, sobrenaturalmente. Deus vai trazer um respaldo sobrenaturalmente para seus filhos. Não é para todo o Brasil ou para todos os brasileiros. Não é para toda a igreja, é para seus filhos. Aqueles que Jesus conhece, porque Ele é o bom pastor. Ele conhece as suas ovelhas. Aqueles filhos são aqueles que conhecem a voz, que ouvem a voz e que seguem essa voz, que obedecem essa voz, que estiveram esperando a promessa em nome de Jesus. Eles receberão e caminharão sem paredes, sem limitações, sem religiosidade, no poder do Espírito Santo, na palavra do Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas, fluindo como nunca antes.
Serão como ondas do Espírito Santo, que invadirão, que possuirão, aonde o religioso não permanecerá, em nome de Jesus, aonde Jezabel não terá autoridade nenhuma sobre essa geração que Deus está levantando, que Deus está despertando, que Deus está ressuscitando, que Deus está sacando dos túmulos, aleluia, assim como fez com Lázaro. Deus está fazendo isso, aleluia, e vai expulsá-lo, vai levá-lo para as nações a partir de Jerusalém, para anunciar, para ser testemunha da glória de Deus, para mudar cenários proféticos, para mudar cenários espirituais, para mudar cenários, aleluia, nacionais, para mudar cenários de igrejas, para mudar cenários de vidas em muitas pessoas que Deus já tem colocado na tua mão, que Deus já preparou para ti, em nome de Jesus. Deus vai te usar para mudar cenários, aleluia, históricos em muitas vidas. Deus vai usar a essa geração para mudar o cenário profético, porque o Espírito do Senhor está sobre nós, está sobre essa geração, aleluia, está possuindo e guiando a toda a verdade. Esses são os filhos de Deus, é a igreja que Jesus conhece, é a igreja que virá para fechar as brechas, para se levantar, para guerrear, uma igreja que será, aleluia, preparada e capacitada pelo poder e pela unção do Espírito Santo para lutar contra demônios, contra principados, contra a ruína, contra a morte, contra a enfermidade. Pessoas que não têm medo, em nome de Jesus. Pessoas que são possuídas com o Espírito Santo de valor e de coragem, em nome de Jesus Cristo. Que estão preparados por Deus, que Deus está preparando hoje, aleluia, criando fundamentos, criando bases sólidas na sua vida espiritual, para destruir gigantes, em nome de Jesus. Para destruir Golias, para cortarem cabeças de gigantes, para destruírem a Jezabel, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, é muito sério isso. Eu comecei falando do cenário espiritual, do cenário profético, do cenário mundial, que está um caos, que está somente trevas, que as trevas estão densas, mas essas trevas podem mudar, aleluia, em nome de Jesus, porque, aleluia, as trevas não resistem à luz de Deus. E Deus disse, haja luz, e as trevas desapareceram, em nome de Jesus. Então, meu irmão, eu profetizo luz, haja luz sobre a igreja, haja luz sobre o Brasil, haja luz sobre a tua vida, haja luz sobre o teu ministério, que haja a luz do Senhor, aleluia, na tua casa, na tua cidade, no teu bairro, no teu país, haja luz, em nome de Jesus. E Deus faça a separação entre a luz e as trevas, em nome de Cristo Jesus. Assim como no princípio, Deus fará, através da tua vida. Mas espera essa promessa. Se você quiser, eu dei um conselho para a minha pastora, a minha mãe espiritual na Venezuela. Eu falei, mãe, Marlene, se você quiser fazer um projeto de 10 dias de busca, de oração, pode fazer lá na igreja, com aqueles que têm fome e sede, com aqueles que realmente querem algo novo e querem de Deus. É isso que Deus está falando. Porque é algo bom. Porque foram 10 dias que eles estavam orando, clamando, em comunhão, louvando, se entregando a Deus, sendo edificados pela palavra de Deus. E de repente, o sopro, o som, a onda do Espírito invadiu esse lugar, invadiu a casa. Só que na visão que Deus me deu, não tem paredes, não tem muros. Os pilares são de madeira. Então Deus me disse que vai ser na simplicidade, na mansidão e na simplicidade, que Ele vai manifestar poder do Espírito. A glória do Espírito Santo será revelada, será manifestada na sua vida, daqueles que estão clamando, que estão invocando o nome do Senhor. E você não vai resistir a esse poder. Você não vai resistir. Mas Deus vai te dar condições de levar aquilo que Deus, aleluia, quer que você leve. Amém? Em nome de Jesus. Essa é a mensagem profética do Senhor para hoje. Irmãos, em nome de Jesus. Eu sei que eu não fiz nem divulgação desta noite, mas o Espírito Santo Ele faz como Ele quer. Então Ele me convenceu e me incomodou para levar essa mensagem, porque era necessário, irmãos, em nome de Jesus. Então, irmãos, que Deus venha abençoar a tua vida. Aonde estão 2 ou 3 reunidos, Ele está presente. Irmãos, é o tempo. Eu estava olhando hoje para meu shofar, que está aqui, ó. Aqui está meu shofar. Eu estava olhando para ele hoje e eu falava assim para Deus, Pai, eu tenho dias que não toco esse shofar. Eu tenho dias que não uso ele. Me deu uma vontade de tocar esse shofar. Irmãos,
E eu entendo o que significa o shofar. Eu não toco o shofar à toa, eu não gosto. Eu só toco o shofar quando chega o tempo de tocar, quando é um tempo de Deus. E é o tempo, irmãos, é o tempo de tocar o shofar. É o tempo de convocar a igreja. É o tempo de nos reunirmos para a batalha. É o tempo que o Espírito Santo está chamando os seus filhos, os seus guerreiros, para combater o bom combate da fé nesta grande batalha, nesta grande luta, nesta grande guerra de altares, esta grande guerra de deuses. Mas só o Senhor é Deus, diz a palavra, aleluia. Só o Senhor é Deus. E Deus vai vencer, vai derrotar a todos aqueles que têm se levantado, mas sempre e quando você se torne para Ele. Porque Deus tem compromisso de respaldar aqueles que obedecem. Deus tem compromisso, aleluia, de respaldar aqueles que se achegam a Ele. Aí Deus vem e se derrama. Aí Deus vem e respalda. Aí Deus vem e traz a vitória. Aí Deus vem e traz a unção que quebra todo jugo. Deus tem compromisso com os filhos obedientes, com aqueles que se humilham diante dEle, aqueles que chamam a atenção dEle. Amém? Glória a Deus. Que Deus tenha misericórdia de mim. Amém? Irmãos, irmãs, compartam essa palavra. Eu vou compartilhar depois de novo no YouTube. Mas compartam também, inscrevam-se no canal. Compartam com seus amigos, com seus irmãos. Em nome de Jesus, com as suas células. Em nome de Jesus Cristo. Ajudem a propagar, né, junto com este Ministério Glória, em nome de Jesus, né, propagar a palavra de Deus. O Evangelho do Senhor para esse tempo, irmãos. E que Deus tenha misericórdia do Brasil, que Deus levante a igreja brasileira, que Deus tenha misericórdia, aleluia, da política brasileira, em nome de Jesus. Se for da vontade de Deus, Deus vai impedir qualquer catástrofe, mas que seja a vontade dEle, porque Ele é Deus, Ele faz como Ele quer. E sei o que venha, o que aconteça, Deus está no controle. Amém? Glória a Deus, que Deus venha a ser louvado. Toda honra, toda glória é para Deus, para o Senhor. Amém? Toda ação de graça eu devolvo para Jesus, porque Ele é meu Senhor e Salvador. Amém? E aquele que quer restaurar a igreja brasileira, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite. Shalom.